Após o dilúvio, o mundo era um enorme campo vazio. As águas tinham levado tudo, menos a esperança que restava na arca. A arca, aquele grande navio feito de madeira, com medidas exatas ditadas por Deus, agora repousava sobre as montanhas de Ararat. Dentro dela, um pequeno grupo de pessoas descia lentamente para recomeçar o mundo. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras haviam sido poupados não por merecimento, mas por fé. Eles representavam o início de uma nova chance para a humanidade. O céu estava limpo, a terra molhada e silenciosa. Não havia casas, cidades, construções, apenas um solo novo, esperando para ser habitado novamente. Deus havia purificado a terra da maldade dos homens, havia julgado com justiça, mas junto com o juízo veio também a promessa. Nunca mais destruiria toda a terra com um dilúvio. O sinal dessa promessa surgiu no céu, um arco colorido, um arco da aliança, um arco-íris para lembrar que Deus é fiel em tudo o que promete. Noé, ao sair da arca, ofereceu sacrifícios. Não pensou primeiro em plantar, nem em construir, nem em explorar. Pensou em agradecer. Ele edificou um altar ao Senhor e ali entregou o melhor dos animais puros, reconhecendo que tudo o que tinha vinha de Deus. Foi nesse momento que Deus declarou: enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. E mais, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem era clara: espalhem-se, povoem os cantos do mundo, preencham os vazios da criação com famílias, histórias, cultura, mas, acima de tudo, vivam em obediência. Era uma nova oportunidade, um novo começo. O tempo passou, as gerações se multiplicaram a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Povos diferentes foram surgindo, tribos se formaram, as terras antes desertas começaram a ser habitadas. Havia um clima de esperança, mas também de esquecimento. A história do dilúvio foi se tornando distante para os novos nascidos. Aquilo que era temor para Noé virou lenda para os netos. Aquilo que era sagrado passou a ser comum. Com o passar das gerações, o coração do homem começou a se desviar novamente. O orgulho, escondido como uma semente em terra boa, começou a germinar, e o fruto disso viria logo. Um grande grupo de pessoas, unidas por língua e cultura, decidiram migrar para o Oriente. Chegaram a uma vasta planície, na terra de Sinar, um lugar fértil, espaçoso, ideal para se estabelecer. E ali, eles tomaram uma decisão que mudaria o rumo da história. Vamos construir uma cidade, e dentro dela, uma torre que toque o céu. Era uma proposta ousada, mas não era apenas engenharia. Era soberba. Eles disseram: façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Repare, a motivação era o medo de obedecer. Eles sabiam que Deus havia dito: espalhem-se, mas não queriam isso. Queriam permanecer juntos, fortes, centralizados, independentes e, acima de tudo, famosos. O plano começou. Ao invés de usar pedras como era costume, começaram a fabricar tijolos. Cozinhavam os tijolos no fogo, criavam uma argamassa à base de betume e organizavam equipes para levantar a construção. Era um trabalho bem executado. A cidade crescia, a torre subia, a comunicação fluía com perfeição, pois todos falavam uma mesma língua. O topo da torre ia se aproximando do céu. A cada novo andar, crescia também a autoconfiança. Estamos quase lá. Essa será a maior construção da história. Nossos filhos vão se orgulhar de nós. Eles já não buscavam mais a glória de Deus. Buscavam a própria glória. Já não queriam mais depender do Senhor. Queriam ser lembrados sem Ele. Mas o Senhor do céu observava. Do alto, Deus via a cidade, via a torre,
Mas acima de tudo, via o coração. E o que ele viu não foi progresso, foi rebelião. Então o Senhor disse: Eis que são um só povo, todos com uma só língua. E isso é apenas o começo do que pretendem fazer. Agora, nada do que intentarem será impossível para eles. A fala de Deus não era admiração, era advertência. O homem, quando unido pela soberba, tem potencial para destruir tudo, para desafiar o céu, para esquecer do Criador. E Deus, em sua misericórdia, decidiu impedir que o homem cavasse sua própria ruína. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a fala do outro. E assim foi feito. De repente, o canteiro de obras virou um caos. Um trabalhador pedia tijolos e recebia areia. Um mestre gritava instruções que pareciam sons sem sentido. A equipe se desentendia. A obra parou. Aos poucos, as pessoas começaram a se dispersar. Uns foram para o norte, outros para o sul, outros para as montanhas, outros para as florestas. A torre ficou inacabada e a cidade abandonada. Aquele lugar passou a ser chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu as línguas da terra. Essa é a origem da diversidade de idiomas no mundo, mas também é muito mais do que isso. É uma lição profunda sobre o coração humano. Quantas vezes somos como os construtores de Babel? Quantas vezes ignoramos o que Deus nos manda e seguimos nossos próprios planos? Quantas vezes tentamos construir nossa segurança, nosso nome, nossa própria torre, sem Deus? Há quem edifique negócios como torres, há quem construa relacionamentos como torres, há quem levante ministérios como torres, projetos que começam com o coração cheio de si e terminam em confusão. Toda construção feita para a própria glória está condenada, mas tudo o que é feito para glorificar a Deus permanece. O plano de Deus era que o homem se espalhasse pela terra. Eles tentaram se unir pela vaidade. Deus os separou, mas séculos depois, em Atos 2, no dia de Pentecostes, Deus reuniu novamente os povos, não pela soberba, mas pelo Espírito. Ali, pessoas de diversas línguas ouviram o Evangelho em seu próprio idioma. A confusão de Babel foi desfeita pelo poder do Espírito Santo, porque onde há orgulho, há separação, mas onde há o Espírito, há unidade. A verdadeira torre que conecta o homem ao céu não é feita de tijolos, é feita de fé. O único caminho que leva ao Pai não é uma construção humana, é uma pessoa, Jesus Cristo. A história de Babel nos ensina que a rebelião contra Deus pode ter aparência de progresso, mas termina em ruína. A unidade sem Deus é apenas ilusão de força. Toda linguagem que não glorifica o céu será silenciada, e todo nome que não honra a Deus será esquecido. Mas também nos mostra que Deus é paciente, Deus é justo e Deus é poderoso para desfazer confusões e restaurar propósitos. Você tem construído sua vida sobre o quê? Você tem levantado sua própria torre? Ou tem edificado sobre a rocha? Que hoje seja o dia de parar e avaliar. Se for preciso, que sua torre desmorone. Porque é melhor ter ruínas no chão do que orgulho no céu. E que o seu nome não esteja escrito em monumentos, mas no livro da vida. Amém.